Olá! Eu tô fazendo essa live aqui sem avisar ninguém. Pra dizer que eu não avisei ninguém, eu avisei o pessoal que tá no meu grupo do WhatsApp, né? Que eu arrumei esse tempo assim meio que de última hora, então acaba que não dá pra ficar saindo avisando. Então daí sempre a prioridade vai ser o grupo do WhatsApp, tá? Então se você quiser ser avisado, e além de ser avisado quando eu faço lives assim meio que, consegui esse tempo, eu vou lá fazer live, você também recebe conteúdo gratuito, tudo que eu sei sobre violino, tá? Inclusive eu já estou mandando conteúdo lá, então se você quiser entrar, só clicar aqui no meu perfil e lá na bio vai ter o link. Você clica no link e vai entrar no grupo, tá? Então, beleza. Ó, como você já deve ter visto no título, essa live é para falar de como que você faz para não desafinar à toa, né? Eu tinha escrito aqui no meu caderno assim os tópicos e eu coloquei nunca desafinar, né? Mas é um título chamativo e também não é tão verdade, tá? Porque você sempre vai desafinar por mais bom que você seja, tá? Você pode estar muito velho no violino, você pode estar muito tempo tocando, velho no violino, tipo, você está bastante tempo, você já tem uma carga, já um tempo bom tocando violino, e mesmo assim você vai desafinar, tá? Porque, enfim, tem todo um contexto em cima disso, mas não se preocupe, iniciante, que não tem como não desafinar, tá? Então, esse título seria mais para chamar a sua atenção. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou eliminar qualquer problema que você pode estar tendo ou que você pode ter, né, caso você pode estar tendo, caso você já está aprendendo, já começou a aprender violino, e qualquer problema que você pode ter, caso você ainda não começou, mas está a fim de aprender a tocar violino. Então você já vai sacando como que é as coisas aqui, tá? Então, eu vou eliminar qualquer problema que você pode ter no início, tá? Eu não vou falar para problemas, por exemplo, de mudança de posição, coisas avançadas. Então isso aqui é mais para a primeira posição, e talvez você nem saiba o que é isso, mas não tem problema, tá? É para a gente tocar só nessa região aqui do instrumento. Então, resumindo, eu vou falar para os iniciantes, tá? E para os intermediários também. Mas para os intermediários não vai servir 100%, né? Vai servir uma parte. Eu vou falando e você vai entendendo. Mas é importante que você assista, tá? Que daí se você vê que não serviu, já sabe de tudo isso, passa pra frente. Mas é importante você assistir, porque vai que você tem algum problema que você não percebeu, né? Então vamos lá. Ó, uma coisa que acontece, que o iniciante, ele demora, às vezes ele pode demorar para pegar, né? Não é que demora, depende do professor, depende do estudante. Mas uma coisa que pode ser que você demore para pegar é que quanto menos movimento você fizer, mais estável você fica e melhor você toca. Você toca mais afinado, você toca com um som mais bonito, tudo melhora. Então o que acontece? Menos é mais, né? É simplesmente assim no violino, né? Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou transcendendo aqui o negócio, mas o que eu estou querendo dizer? Quanto menos movimentos você fazer de verdade mesmo, quanto menos movimentos você fazer, mais afinado você toca e melhor é a sua produção de som. Aqui eu vou falar só da mão esquerda, né? Ó, por exemplo, vou tocar uma escala não, vou tocar 5 notas dentro de uma corda, desse jeito aqui, ó. Você já fez isso? Tocou, ó, primeiro dedo, aí vai pro segundo, mexe a mão, vai pro terceiro, mexe. Isso aqui, quanto mais você mexe a mão, enquanto você toca as coisas assim, coisas simples mesmo, qualquer coisa, quanto mais você mexer o pulso, mais desafinado você vai tocar. Você nunca vai conseguir cair na nota precisa, porque a sua base tá ruim, a sua base está mexendo. Ó, um exemplo bem claro para você. É a mesma coisa de você estar dentro da sua casa e quer andar com um terremoto acontecendo, sabe? Porque a sua mão, ela é a sua base, é o seu chão. E os seus dedos vão andar em cima desse chão. Então, se a sua mão estiver acontecendo terremoto, se a sua mão estiver mexendo,
Os seus dedos não vai saber onde pisar, tá? Ou outro exemplo que eu acho que é um pouco mais interessante, né? Que é, coloca uma criança que está aprendendo a andar em cima de uma cama elástica. A cama elástica é instável. A cama elástica ela não é dura, não é chão concreto. A criança ela pode até conseguir, mas ela vai cair toda hora. E no caso, cair aqui pra gente é desafinar, tá? Então, não anda em cama elástica. Anda no chão. Anda no chão firme, tá? Então, mantenha a mão esquerda parada para tocar. Tá? Você já deixa ela de um jeito que você consiga tocar com o dedinho. Tá? Sem ficar. Que isso aqui desestabiliza a mão. Tá? Beleza? Não anda no chão, na cama elástica, tá? Anda no chão firme. Mantenha o pulso parado. Tá? Então, eu já dei esse panorama aqui que é o caso da estabilidade. Você precisa deixar tudo parado, fazer os movimentos só o necessário, não passa do necessário, tá? Isso também serve para tudo quanto é outra coisa. Se você estiver tocando, mexendo demais o corpo, você desestabiliza o movimento que você precisa fazer, então você vai errar coisa à toa, tá? Então, sempre o que dificulta a afinação, né, voltando para a afinação em específico, é muito movimento. Você ficar fazendo movimentos desnecessários. Então, quanto mais estável você tiver, melhor você consegue tocar. Mais bonito, fica mais afinado. Daí, no caso do arco aqui, fica com um controle de arco melhor, né, o som sai mais bonito. Tá? E também você vai conseguir tocar a nota rápida com mais facilidade. Tá? Você não vai chegar lá quando você começar a tocar as notas mais rápidas, né? Tá subindo a velocidade, aí você começa a tocar umas notas bem rápidas, aí você não vai esperar chegar nas notas rápidas e falar, putz, esse movimento que eu faço quando eu coloco o quarto dedo não tá deixando eu tocar rápido. Então você não vai esperar chegar lá pra ver que isso se torna um problema, tá? Porque realmente, quanto mais rápido você for tocar com os dedos, mais a mão precisa estar parada. Entendeu? Porque imagina você tocando rápido e fazendo isso aqui. Você não vai conseguir, não dá pra fazer. Por isso que você trava, tá? Então, deixa a mão aqui, o pulso, ó, ele não vai mexer. Ele vai ficar parado enquanto você toca. Seja devagar, seja rápido, tá bom? Outro movimento de pulso que pode atrapalhar é esse aqui, ó. Tá? Eu falei desse, né, de frente pra trás. Esse aqui. Ó. Esse e esse de lado também, tá? Esses dois movimentos, eles acontecem em motivos específicos, em lugares específicos, por motivos específicos, que é esse aqui, né? De fazer assim. Você vai fazer esse movimento quando você tiver que subir de posição acima do violino, entendeu? Ó, aí você fez isso. Mas fora isso, você não vai precisar mexer o pulso. Aqui, por exemplo, não vai. O máximo que você vai fazer é dar uma leve ajustada quando você tem que fazer, por exemplo, acordes, ó. Fazendo esse acorde aqui. Tá? Então eu fiz alguns acordes aqui, alguns nem saíram tão afinados, para você ver que ele faz um de levinho, tá? Mas imagina, eu vou fazer e faço assim, ó. Isso aqui atrapalha tudo, tá? Você não vai conseguir tocar bonito, assim, o som não vai sair afinado, não vai sair limpo, tá? Então, vamos agora para o conteúdo em si, passo a passo, uma coisa depois da outra, para você entender tudo certinho, né? Que até agora eu joguei muita coisa solta, tá? Então tá. O que dificulta a afinação? Instabilidade. O que é instabilidade? Mexer a mão. Então, quanto mais você mexe a mão desnecessariamente, com movimentos desnecessários,
mais instável fica a sua mão e mais desafinado sai tudo que você toca, tá? Então essa é a cadeia de eventos que acontece. Então, como que você resolve isso, né? A primeira coisa que eu mostrei aqui, você precisa você precisa fazer menos movimentos com a mão. Mas como que você faz menos movimentos com a mão? Você tem que pensar em outra coisa, em outro lugar, tá? O que acontece? Quando você mexe a mão, você não está pensando na base do dedo como movimento, primeira coisa, né? Você provavelmente deve estar pensando com a ponta do dedo, né? E também você não está usando o cotovelo para você tocar. Porque assim, qual que são as bases aqui, né? Vamos dizer, para você tocar afinado. Fazer o movimento correto e usar a parte do braço correta para você fazer os outros movimentos, né? Por exemplo, você precisa tocar aqui, né, com os dedos, não pensando na ponta do dedo, mas pensando na base do dedo. Ó. Por quê? Porque você pensando na base do dedo, você pode erguer o quanto for o seu dedo que você vai cair no lugar, tá? Só não precisa fazer isso, né? Esticar o dedo assim, desse jeito. Mas, você pensando na base, na parte de trás, ó, o movimento fica muito mais simples e você cai no mesmo lugar com mais facilidade, tá? Porque se pensando na ponta do dedo, se você ergue o dedo assim, você não cai no lugar, não cai no lugar, tá? Então, ó, usa a base do dedo como movimento, a primeira coisa. Isso aqui já vai fazer com que você consiga afinar bem melhor, bem mais fácil as notas aqui quando você for tocar. Por exemplo, fazer aqui assim, essa forma, né? Tá? Eu fui fazendo o movimento também um pouquinho exagerado para você ouvir bem, tá? Então, facilita de você fazer o movimento e também agiliza tudo, né? Se você for tocar um pouco mais rápido, você consegue mais tranquilo. Estou me atrapalhando com o arco, vou fazer tudo separado. Tá? Então, agiliza o movimento, você consegue... Quando você for tocar rápido, você vai falar, putz, esse é o melhor movimento, tá? Esse é o melhor movimento. Devagar, às vezes muitas coisas que você faz são aceitáveis, você consegue fazer. Mas aí quando você vai fazer rápido não dá certo. Por isso que a gente já tem que fazer devagar de um jeito que funciona quando você toca rápido. Porque senão você vai fazer, tá, devagar deu certo eu fazer isso. Aí quando você for tocar rápido você vê que não vai funcionar, tá? Então esse é o jeito que funciona, devagar e rápido. Se pensar na ponta do dedo, pode ser que rápido você não consiga tocar direito, tá? Vai desafinar com mais facilidade. Aí a outra coisa que vai impedir que você desafine à toa, tá? Você vai parar de desafinar por bobeira, né? É você pensar no cotovelo para tocar. Por quê? Porque se a gente troca de corda e não pensa no cotovelo, o que a gente vai fazer? Vai quebrar a mão de lado. Então vai tocar aqui e vai quebrando a mão. E qual é o problema de você ir quebrando a mão? Os dedos eles não ficam do mesmo jeito em cada corda. Ó. Tá vendo que eles caem de maneira diferente? E o que vai acontecer? Se eles caem certo na corda sol, aí quando você for para mim eles caírem um pouquinho mais deitado, mudar isso aqui, o ângulo dele na corda mi, vai fazer com que quando você toque, você precise mudar a distância dos dedos. Então, é uma coisa a mais que você precisa aprender, que você como que fala? É uma coisa a mais que você vai ter que aprender para conseguir afinar, mas que você não precisaria, tá? Por quê? Porque se você mantém a mão do mesmo jeito, ó, pensando nessa lateral, tá vendo isso assim aqui? Ó, a mão ela não vai fazer isso, e se fizer é muito pouco, tá? Eu vejo violinistas muito bons tocando que eles fazem esse movimento, mas é muito pouco, não é exagerado. Eles fazem de vez em quando em alguns lugares específicos. Que, por exemplo, às vezes a gente tem que fazer um acorde, que aqui na corda mi, né? Se eu for fazer terça,
Fá sustenido e o Ré, nem sempre eu vou conseguir cair com a mão assim. Às vezes eu vou ter que deixar ela meio de lado. Dependendo qual vai ser o próximo acorde, entendeu? Então, esse movimento ele acontece de levinho, dependendo do que você vai tocar. Mas, aonde que está onde que está o cerne, né? Qual que é a raiz do problema? É usar esse movimento para tudo. Vai tocar uma escala, vai fazer assim. Ó, olha como que tá a mão já. Então, ó, qual que é o jeito certo de você mudar de corda, já usando o movimento da base dos dedos, sem que você desafine? Você precisa usar o cotovelo para trocar de corda, não é a mão. Você não troca de corda com a mão, nem com os dedos, você troca de corda com o cotovelo. Então, ó. Tá? Você viu que aqui mal mexeu? Se mexeu é pouca coisa, tá? Porque é o cotovelo que aponta. Eu até brinco com os meus alunos que eles têm que imaginar um laser aqui, ó, que tá apontando pro chão e tá cortando o chão. Porque daí, ó, você tem que riscar o chão com a ponta do cotovelo, com um laser na ponta. Você tem que fazer risquinhos assim, fica fazendo isso aqui, ó, tá? Se você fazer esse movimento, você não vai fazer esse movimento aqui e vai facilitar toda a sua vida na hora de afinar, na hora de tocar afinado, tá? Que daí você, ó, já afinou todos os dedos, né, com esse movimento aqui, né? Então, se você tem que tocar em uma corda só, já está afinado com esse movimento. Agora, quando você tiver que trocar de corda, você usando o cotovelo, aí a chance de você desafinar cai de 80%, vai lá para 10, 20%, tá? Você só desafina, por bobeira você não desafina mais, tá? Só desafina se ficar alguma coisa difícil ou se der algum tilt na cabeça, tá? Mas aí dificulta muito de você desafinar. Então, movimento de base do dedo é essa parte aqui, tá? Essa falange aqui próxima à mão. Você tem que empurrar o dedo para trás com essa parte, tá? Até o indicador. E quando for trocar de corda, mexer o cotovelo para trocar de corda e não a mão, tá? Deixa eu só conferir um negócio aqui para continuar o conteúdo. Respondendo ao aluno. Pronto. Aí. Não podia esperar agora. Tá. Instabilidade cancelada. Cancelamos a instabilidade, deixamos a mão estável usando a base dos dedos e a ponta do cotovelo para mexer, para trocar de corda e para trocar de nota com os dedos. Isso já vai dar um up na sua tocabilidade. Só com isso você já consegue tocar muito melhor. Eu tô falando porque isso foi bom pra mim, isso aconteceu comigo. Eu já falei que eu estudei muito tempo sozinho, né? Quando eu comecei a aplicar essas duas maneiras de tocar, foi tiro e queda. Tipo assim, eu desafinava muito à toa, mas agora eu não desafino mais tanto à toa, sabe? Então, é maneiras de tocar assim que, claro, tem professores que pensam na ponta do dedo, não pensam na base do dedo, né? Tem professores que implicam menos com isso aqui, mas isso aí vai implicar muito mais pra frente. Você não vai ver tanta diferença agora, assim, no início, nos primeiros anos. Você vai ver nos outros. Tipo, com 10 anos de violino a gente toca muito bem. Por exemplo, alguém fala isso, né? Aí você chega com 10 anos e você não tá tocando tão bem quanto você achava que tocaria. Pode ser por conta do seu processo ser mais lento, mas também pode ser por conta de técnicas assim, que professores que não se dão conta e deixam, aí você vai sentir os problemas lá na frente, tá? Então, essas duas maneiras de tocar que eu estou mostrando são as que realmente funcionam e as que realmente funcionaram para mim e estão funcionando para os meus alunos, tá? Eu sempre ensino desse jeito para tocar aqui com a mão esquerda para parar de desafinar, tá? E quando eles já tiveram outros professores e vieram continuar as aulas comigo, aí eu corrijo essa parte também, né?
Deixa eu beber o meu café aqui. Então, eu já falei basicamente tudo que eu iria falar aqui, né? Então, como que você evita desafinar à toa? Você tem que, primeiro, você tem que usar o movimento das bases, a base do dedo para trocar de nota, tá? Empurrar assim, ó, como se estivesse empurrando mesmo, ó. Você tem que usar essa parte, não a ponta do dedo. Porque se você usar a ponta do dedo, você vai fazer assim. Vai esticar ele, tá? Então, só a parte de trás, empurra o dedo, cotovelo, mexe o cotovelo na hora de trocar de corda e não a mão, tá? E já entrando nisso, o que não fazer? O que vai com certeza deixar a sua mudança de notas, deixar a sua tocabilidade toda desafinada. O que você faz que faz com que você desafine tudo? Primeiro, mexer a mão de lado na hora que você for trocar de corda. Ó, e esse movimento aqui tá todo errado, tá? O cotovelo não sai do lugar, ó, tá vendo? Horrível. Você vai desafinar com certeza. E se não desafinar, significa que você já se adaptou a esse movimento, que é pior ainda, porque você vai precisar desadaptar. Nossa, enfim, deixa eu te falar o que você vai precisar fazer, se você já faz isso e você consegue tocar afinado. Você vai precisar acostumar a deixar a mão reta assim e começar a usar o cotovelo para trocar de corda, para você trocar de corda. Porque se você já consegue tocar afinado desse jeito, principalmente na corda Mi, né, que geralmente é onde acontece, você não está fazendo um movimento que você vai utilizar para tudo mais para frente, que é o movimento do cotovelo, tá? Para você trocar, para você subir de posição, você vai usar o cotovelo. Para você trocar de corda rápido, você vai usar o cotovelo. E com certeza, quando você for tocar rápido, notas mais rápidas assim, vai desafinar, vai ser mais fácil desafinar, tá? Então você tem que desaprender isso e reaprender. Como que fala? Desaprende a deixar a mão assim, e aprende a deixá-la reta e usar o cotovelo, tá? Para trocar de corda. Então, o outro problema, né, que eu acabei de falar, é de você usar a ponta do dedo, mexer, como que fala? Pensar na ponta do dedo para você tocar. Porque daí você pensando na ponta do dedo é mais difícil de você afinar. Tá? Então precisa pensar na base do dedo para afinar bonitinho. Tá bom? Então são esses os passos, né, para você parar de desafinar à toa. Use o cotovelo para tocar de corda, use a base do dedo para fazer o movimento de trocar de nota, tá? E evita usar a ponta do dedo para tocar, que daí vai fazer com que você estique o dedo. E evita também usar a mão para trocar de corda. E a última coisa, evita mexer a mão demais, tá? Quando você estiver tocando, a sua mão é uma pedra, tá? Ela só vai mexer quando você for vibrar, quando você aprender a vibrar, tá? Aí ela vai mexer, senão ela vai ficar parada. Tá? Parada. Beleza? Então, essa é as dicas que eu tenho para hoje, tá? Para agora. E bons estudos, fique bem aí. Tchau, até a próxima live.